Vamos lá, BR 116, sábado 17 de janeiro de 2026. Itaobim, conhecido também como Terra da Manga, Vale do Jequitinhonha. Gravar outro vídeo aqui para não perder muita coisa do vale, que o vale tá verdinho, benza a Deus, hein? Graças a Deus. Aqui sentido Divisa Alegre, Cândido Sales, Vitória da Conquista, destino Recife, Cabo de Santo Agostinho, Grande Recife. 15 horas e 31 minutos, temperatura 32 graus. Eita. Tomara que eles tenham melhorado lá mesmo Águas Vermelhas e Cachoeiro do Pajeú, né? Divisa Alegre. E foi feito o serviço lá de tapa-buraco, essas coisas, só que devido ao movimento e coisa, um serviço fraco, é arriscado aguentar muito tempo, né? Eu passei dia 5, né? Aqui e lá também. 5 de dezembro. Então, são 42 dias. Foi o 5 de dezembro que eu passei aqui. Chuva. Só que tá um mormaço, né? Assim, abafado. Mas não tá, o sol não tá forte. Tá mais pra chuva do que pra sol.
É, os Águia Branca tá aí em fila, ó. Eita, é muita Águia Branca aí. A fileira de Águia Branca arrumada, hein? Eita, eita, segura aí que deu ruim aí, segura aí que deu ruim aí. Esse é o Vale do Jequitinhonha.
Atenção, meu amigo Geraldo Andrade, de Aracaju, senhora Cis Soares de Eunápolis, Ivo Rodrigues, esposa Léo de Vitória da Conquista, Chayane de Vila Velha, Dona Aparecida, esposa do Rivaldo Silva, Luz de Nova Friburgo. Aqui tem uma congregação logo ali na frente ali. Só que ela tá atrás da vegetação, ela é bem pequenininha, mas bonitinha. Daqui a pouquinho eu vou passar pertinho dela aqui. Só que é mais agora que a vegetação cresceu mais, né? Pertence a Itaobim. Ela é aqui atrás, aqui, ó. Agora cresceu mais ainda, agora ficou mais difícil de ver. Mas ela é ali, ó. Bem aqui, ó. Ali, ó. Tá bonita. Agradecer os membros colaboradores do canal, o Flávio Fragoso, Marcos Marquinhos, o Elson Salles, o Cláudio Matos, Luiz Onof Teza Gama, Viagem Musical, Super Runtes, Luiz Freire, Rivaldo Silva, né, e a esposa Dona Francisca, José Antônio Silva e a esposa Dona Maria Socorro, Francisco Epifânio, Chico de Badão e Cícero de Iguatu, Júlio César, Heron Alves e o filho Nixon de Ubatã, Marcelo Miranda de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo, e Eric Barros, Antônio Luiz, Matheus e o neto Arthur de São Paulo, o Ramos, Israel Luiz dos Santos, Miranda dos Teclados, Tenente Fernandes e a esposa Dona Maria da Paz, lá de Brasília, que é natural lá de Fortuna, no Maranhão, Teófilo Lima, Fernanda Beroldo e Orlando Jacó. Muito obrigado a todos. Mandar um abraço aí pro meu amigo Roberto Carlos, lá de Baixo Guandu. Até eu iria passar por aí, né, essa viagem aí, mas conforme eu disse nos vídeos anteriores aí, o monitoramento só autorizou passar pela BR-418, né, não a 259 não. Só pela rodovia do Boi, mas tá bom, a próxima oportunidade a gente passa, meu amigo Roberto Carlos, Baixo Guandu. Mandar um alô também para o Sérgio Rodrigues, lá de Baixo Guandu, e o Célio também de Baixo Guandu, Espírito Santo, né, que é a divisa de Minas Gerais, né, Aimorés e Baixo Guandu. Aimorés, Minas Gerais, Baixo Guandu, Espírito Santo. Os amigos do Roberto Carlos, não, Antônio Marcos de Esmeraldas, Minas Gerais, Manuel Soares, lá de Belo Horizonte, José Osmar de Oliveira, de Vespasiano, Minas Gerais. Esses são os amigos do Roberto Carlos, motoristas rodoviários aposentados, né? Profissionais aí também da estrada. Que Deus abençoe a todos. Mandar um alô para o Jorge Luiz Silva, lá de Feira de Santana. E Aguinaldo Bezerra e a esposa Nilzete, que é de Ilhéus, e moram no sítio lá em Pilar do Sul. E Luciano Aguiar pediu para mim fazer outro vídeo lá da BR
135, né? Lá indo lá para o Maranhão. Assim que eu for, eu faço sim. Assim que tiver a oportunidade, né? Aí depois daquela última vez que eu fui, eu não fui mais, o Luciano Aguiar. Desde já eu agradeço aí pelo comentário e a sugestão. Na alô também para o De Assis, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Sr. João Albino Filho, também de Natal, Rio Grande do Norte. Que dia eu apareço aí, Sr. João. E o irmão do Sr. João Ribamar, que mora lá em Santos, São Paulo. Aguinaldo Guimarães, lá de Recife, Pernambuco. O Anacleto, motorista rodoviário aposentado da Itapemirim, também mora em Natal, Rio Grande do Norte. O José Carlos Pinto e Nilzete Aquino, Manuel Galdino, Babalu Regis, Carlos Antônio, José Franco, lá de Boituba, São Paulo. E o Gabriel 14931 está querendo saber se há previsão de liberação total da ponte sobre o Rio Jequitinhonha para todos os tipos de veículos, meu amigo. Sem previsão, tá? Isso aí é uma reivindicação que tá difícil de desenrolar lá. Estão fazendo melhorias e tal, e DENIT, segundo o DENIT, já instalaram os radar lá, o pessoal passar devagar. E estão instalando as balanças e vai liberar para passar veículos até 33 toneladas. No caso, bruto, né? Peso do veículo com a carga, né? No meu caso aqui eu passaria, eu não estou nem com 30, com tudo. Tô com nem 7 mil quilos de carga a carreta aqui tá. Então passaria tranquilo, mas não pode ainda, não pode passar por cá. Mas qualquer coisa a gente vai informando aí. E assim que passar por lá, vocês vão ver que a gente vai estar passando, né? Liberar pelo menos vazio com esses pesos aqui, igual eu tô, já ajuda. Não é a solução não, mas já ajuda. Mandar um alô para o meu amigo Cícero Moraes, que é lá de Aurora, no Ceará. E mora lá em Mauá, São Paulo. Passou recente, né, naquela região lá de Divisa Alegre. E me deu informação que era melhorado lá, que tinha tampado os buracos, que não tinha buraco. Quando ele passou, né? Ele passou dia 12, 10 ou 12, de 10 a 12, acho que foi que ele passou, de dezembro. De janeiro. Agora são 17, né? Então foi semana passada. Não é possível que já bagunçou tudo lá, tomara que não, né? Mas desde já eu agradeço, viu, meu amigo, aí pelas informações. E tomara que ainda esteja mais ou menos lá, né? Porque bom não deve estar não, remendo, lá não está tendo como remendar mais. Mas vamos lá, vou mandar também um alô para o Cícero Antônio Batista, que é natural lá de Vila Tipe, lá de Aurora também. Amigo Cícero Moraes deve saber, Vila Tipe, lá de Aurora, no Ceará, e está lá em Planaltina, no Distrito Federal. E o cantor Isaac Lopes de Teixeira de Freitas, extremo sul da Bahia. O Elton, lá de Angra dos Reis. Você comentou sobre a bike, né? Para fazer entrega. Não, a bike é só para quebrar o galho e almoçar em algum lugar que a gente não esteja perto, né? Que dá para ir e resolver algumas coisas na cidade. A bicicleta é para isso. E tá aqui, viu? Tá ali. Levar toda a viagem. Toda a viagem. Caso precisar, tira ali e parte pro abraço. Mandar um alô aí também para o Celso de Miracema.
E agradecer também a Ana Santos, lá de Juazeiro do Norte, no Ceará. Muito obrigado pelo o apoio e pelo reconhecimento e pelos elogios, viu? Que Deus continue te abençoando. Muito obrigado. Mandar um alô aí também para o Josimar Lopes e Simone, lá de Caicó, no Rio Grande do Norte. E para o irmão do Josimar, que é o PRF Francimar, da Polícia Rodoviária Federal, lá de Caicó. Muito obrigado. E por coincidência, eu até iria para Caicó nessa viagem, rapaz, mas aí eles cancelaram a carga, entendeu? Eu iria justamente para Caicó, aí cancelaram lá a carga e eu tô essa daqui lá para Recife, mas não vai faltar oportunidade, viu? Muito obrigado. Mandar um alô também para Edileuzo Moura, que é lá natural de Pombal. Natural de Pombal, lá na Paraíba. Carlos de Caravelas. E Elinho de Beberibe, Boqueirão do Cesário. E Lucas Barros, que também é de Beberibe. Antônio Vieira, da Fazenda Tanques, lá quilômetro 102 da BR-116 no Ceará. Léo Anjos BR. Sérgio dos Santos, lá de Itamaraty, Baixo Sul da Bahia. E o Eric Barros, né, que é mesmo colaborador, ele é de Rio Largo, Alagoas. Irei passar por lá, meu amigo, nessa viagem, viu? Irei passar por lá, pela BR-101. Eronildo Dantas Bittencourt, que é lá de Itapecerica da Serra, São Paulo. Mesma cidade onde meu amigo João Alves mora, né? Meu amigo João Alves é de Cedro, no Ceará. E eu acredito que está até por lá, agora, nessa época, passeando, e mora lá em Itapecerica da Serra, lá em São Paulo. E o Severino Elias e o Raimundinho de Vaz Alegre, que é de Vaz Alegre, lá no Ceará, e mora lá em São Mateus, São Paulo, aposentado da Ford. Meu amigo Marcelo Silva também mora em São Paulo e tem parentes no sul da Bahia. E o Josmar Paiva, Alaide Mendonça, de São Paulo. Valdir Paiva, que é natural do Rio de Janeiro e mora em Belmonte, aí no sul da Bahia. Joaquim Pereira, lá de Governador Valadares, Minas Gerais. Constantino Alves, garoto de Vila, novo inscrito, seja muito bem-vindo. Nilde Santos. O Joca Afonso. Paulo Júlio, da barraca Entre Amigos, lá na Praia do Futuro. Já quando eu fui em Fortaleza, a gente vai aí. Eu e meu amigo Océlio, um abraço para meu amigo Océlio, lá de Aquiraz, Fortaleza. O Davidson, do bairro José Walter, também lá de Fortaleza. E o Vitão, também do José Walter. Chicão, de Trairi. Gildemar Santiago, lá de Pacajus. E o Zeca, que é natural lá de Capim Grosso. Mário Antônio de Souza, lá de Sumaré, São Paulo.
E o Carlinhos, de Morada Nova e mora em São Paulo. Cícero Casimiro, Natal do Rio Grande do Norte. E o Cícero, lá de Juazeiro do Norte. E a irmã Sueli, também de Juazeiro do Norte, no Ceará. E o Cícero mora lá em Venda Nova do Imigrante há mais de 27 anos. A Cássio, lá de Varginha, Minas Gerais. Osmar Jesus Santos, que é de São Paulo. Isailton Guilherme, é do canal Juntos na BR com Alegria. Antônio Lopes Ferreira, caminhoneiro aposentado, lá de Fortaleza, no Ceará. Alexandro Bueno Freitas, amigo Nivaldo Souza, lá de Jequié. Jorge Luiz Silva. Francisco Lopes, de Piancó, e mora em São Mateus, São Paulo, é motorista de bitruque. O Francisco Botafogo, lá de Mauriti, no Ceará, e também mora em São Paulo. Francisco Oliveira, lá de Milagres, no Ceará, e mora em Guarulhos, São Paulo. Antônio Mendes Melo, né, o Melão. Moisés Soares da Silva, de Bauru, São Paulo. Elizabeth Alves, de Porto Seguro. E Max Lemos, Paulo Manuel. Amigo Manuel Barros e toda a família, lá de Macuré, povoado São Saité. E Hamilton Emílio Barros, que é irmão do Manuel Barros. Gildo Souza Oliveira. Micaela Pulga, que é natural lá de Xinguara, no sul do Pará. Segundo ela, já me viu lá. Deve ter me visto mesmo, é policial civil e está trabalhando no Belém, na Grande Belém. Deus te proteja sempre. Gildo Souza Oliveira respondeu um comentário que você fez lá sobre eu ir lá eu fui lá para o Maranhão, né, e passei lá pela 316, que pela 407 é mais perto. Não, isso aí eu sei que é mais perto, só que eu passei lá por opção minha mesmo, que eu queria passar, e porque senão eu ia ter que dar a volta também lá pelo Sobradinho. Aí agora, aí tendo que dar a volta pelo Sobradinho, não é mais perto não. Na verdade é mais longe agora, né? Tendo que passar pelo Sobradinho. For passar por dentro de Petrolina e Juazeiro, é mais perto. Só que devido ao horário, né? Se for ao dia, tem que passar lá pelo Sobradinho. Aí aumenta 100 km, aí não é mais perto. Aí acaba ficando mais longe. E eu passei pela 316 por opção minha também, que eu queria passar. Mas as distâncias eu sei tudo. Tudo ali, 407, 122, para sair lá em Uricuri, tudo. Eu conheço desde... A 407 não era nem toda asfaltada, que a gente passava, dava a volta, passava por Lagoa Grande, pegava 122 e saía Oricuri lá na 316. Ou passava lá pelo Ibó normal, pela 116, e pegava a 316 lá no Parnamirim também. Por todo lado ali que se pensar, eu conheço. É um negócio que eu passei por opção mesmo, que eu queria passar. E provavelmente na hora que eu for novamente, eu vou passar novamente. Porque se tiver que passar, dependendo da hora Petrolina, é melhor passar por lá. E se for para passar antes das 6 da manhã, dá para passar lá chegar lá em Juazeiro, pernoitar e depois atravessar, né, de manhã. Dá para passar por dentro também.
Mas se for para dar a volta, é melhor passar lá pro Salgueiro mesmo. Mas desde já, muito obrigado aí pela sugestão. Mandar um alô para o Nelson Martins, que tem um canal no YouTube. Arnaldo Zambi, que é de Iconha, lá no sul do Espírito Santo. E o irmão Bento Rogério Zambi, conhecido como Dijo, lá de Iconha. Rafael Silva, de Sabará, Minas Gerais. Isaías Santos, Juliano Oliveira, de Teoflotone. E meu amigo Duval Carlos também, de Teoflotone. Os cocos estão ali, viu, meu amigo? Deixa eu chegar lá não. Na hora que eu parar para pernoitar, eu vou tirar a casca deles e colocar ali aqui na geladeira, para mim saborear aquela água, viu? De coco no jeito, igual Carlos. E o biscoito de polvilho, mais tarde, sempre o café melhorado. Desde já, muito obrigado, viu? Deus abençoe você sempre aí. Mandar um alô também para o Sargento Oswaldo, lá de Poté, sargento da Polícia Militar de Minas Gerais. Na hora dá certo a gente ir aí tomar um café melhorado aí, viu? Desde já, muito obrigado pelo convite. E Gerlane Souza, lá de Governador Valadares. Eu, Carlos Antônio, João Rosário, muito obrigado pelo apoio, pelos elogios. Francisco 30, Raimundo Medeiros, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Eduardo Cantalejo, Cláudio Aparecido Cardoso, lá de Andradina, São Paulo. E o Natan, também de São Paulo. O Raul 4G. O canal Visto por Último, lá de Guarabira, na Paraíba. Depois daquela última vez que eu estive aí, eu não estive mais em Guarabira, viu? Mas a gente pode aparecer a qualquer momento. Muito obrigado. Denilson José de Souza, Neuza Martins, lá de Campanaro, Minas Gerais. Sebastiana da Hora e a mãe, Dona Isaltina da Hora, lá de Jaru, Rondônia. Chegando aqui na Medina. José Antônio da Silva, lá de Aracaju. Edna Iai e Barbosa Moto, de Teolândia. José Fernando dos Santos. Francisco Pereira Lima, de Mossoró. E Batista Oliveira, também lá de Mossoró. Paulo Diniz, de Mossoró. Helder Cavalcante, também de Mossoró. Cleiton Vanício. Dar um alô aí também para o Rui, proprietário da Fazenda Lagedão, onde eu carreguei a polpa de fruta, lá em Venceslau Guimarães, que é terra da graviola. E o Orlando, o vereador Orlando, também de Venceslau Guimarães. E o Orley, que é o gerente lá da Fazenda Lagedão. Muito obrigado aí pelo tratamento aí, viu? E pelo apoio. Que Deus abençoe vocês aí e a família. Muito obrigado. Qualquer coisa eu estou por aqui. Se tiver oportunidade eu aparecer novamente. Espero que o asfalto chegue aí logo, né? Vocês e a região aí merecem. Os meninos estão dando um repasso na tropa. No pelo, não tá nem aí.
Vamos prosseguir, mandar um alô aí também para o Benedito e a esposa Ida Marta. Benedito, popular Bené Carreteiro, lá de São Mateus, Espírito Santo. Mandar um abraço aí também para o senhor Genildo, que é carreteiro aposentado, me conheceu lá em Serra. É natural de Penedo, Alagoas, e mora lá em Porto Santana, em Cariacica. O filho Fagner, que também é motorista carreteiro, e o neto Riquelme. Muito obrigado, senhor Genildo, que Deus abençoe o senhor e toda a família. Amigo Marcelão, lá de Itamaraty, que também é motorista carreteiro. Amigo Paulo Mota, lá do posto Serral, em Itamaraju. Dessa vez passei por cá, meu amigo. Esse desvio, ou esse não, né? O desvio lá é sem futuro. Ah, é sem futuro. Amigo Paulo Mota e Paulo Schurek também da borracharia lá do posto Serral. Paulo Sérgio da Silva Eletrônica, também de Itamaraju. Severo e Cristina, também de Itamaraju. Mandar um abraço para Alana Rocha, repórter lá de Riachão do Jacuípe, repórter da Baiana FM 96.5. E o senhor Roque Chiada, que é motorista rodoviário aposentado, pai da Alana Rocha. Amigo Eric Vieira, lá de Felipe Guerra, no Rio Grande do Norte. Nunca mais tive a oportunidade de passar aí, viu, Marco? Mas se tiver, eu passo por aí. Deus abençoe você sempre. Amigo do Dé, lá do Povoado de Sintonia. Aí Euclides da Cunha. Jailson Santana e o pai, senhor Agostinho, são natural lá de Itaporaroca, na Paraíba, e mora em Del Castilho, no Rio de Janeiro. E o Dinho também. Marcelo Pereira, que é motorista carreteiro lá de Viana, Espírito Santo. Amigo Ramar e esposa Nalva. Elbira, esposa Jane, lá de Benegó. Eldinha Souza, natural de Formosa, e mora em Uauá. E o Douglas, gerente da unidade do posto HG, lá de Benegó. O Bruno e o Mário, netos da dona Albertina. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês sempre. Fernando Carreteiro e a esposa Daniela, lá de Hortolândia, região de Campinas. Alvimar Denadai, segurança aposentado, me reconheceu também lá em Serra, no Espírito Santo. Bruna, representante da Renaudet, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. E os caminhoneiros Fabiano de Alagoas e Naldinho, lá de Salvador, na Bahia. Amigo Francisco Assis, que é natural lá de Souza, na Paraíba, e mora no Rio de Janeiro. Aí, amigo Francisco Assis aqui, que é a região bonita, né? Do Vale do Jequitinhonha, que você gosta de passar. Amigo Flávio e a esposa Aparecida, lá de Cajazeiras, na Paraíba. Maria Silvana também, de Cajazeiras, e mora em São Paulo.
Ricardo Barreto, motorista carreteiro. A Penha, gerente lá da Parada Estação de Baunilha, Colatina, Espírito Santo. Senhor Domingos, lá de Aquiraz, no Ceará, me reconheceu lá em Cabrobó, lá em Murici, posto Vila Bela. Muito obrigado, senhor Domingos. Na Vera, fazendeira do cacau, lá de Camacan, no sul da Bahia. Esse deu ruim pro Marvel aí, hein? Eita, o que foi aí? Estão em dois aí. Eu já vi esses camaradas já, acho que eles carregaram lá na Garoto também. Eu vi esses camaradas aí já umas 2 vezes, de ontem pra hoje. Mas vamos lá, eles estão em dois aí, eles dão um jeito. Se for parar, acaba ficando 3 enrolados aí, que esse rastreamentinho aqui é meio complicado. Mas vamos lá, mandar um alô aí para o Alexandre, técnico de enfermagem, e a esposa Lena, lá de Cruz das Almas, Recôncavo Baiano. Willis Timor, que é um canal no YouTube, lá de Teixeira de Freitas. Amigo Claudio No, lá do Posto Paraíso, em São João do Paraíso. Adenilton Santiago, popular tio Nilton, do Escolar, natural de Santa Luzia, lá na Bahia, e mora em Itabuna, também na Bahia. Ângela e Vilmar do Motorhome são gaúchos e estão lá em Araxá. E em breve vai estar vindo para cá. Eles moram mais em Pernambuco. São gaúchos, mas gostam mais de Pernambuco. Mas viajam bastante. Estão lá em Araxá por esses dias. Triângulo Mineiro. E Deus abençoe vocês sempre, viu? Ângela e Vilmar. E a sua mãezinha também. Está com 94 anos, se não me falha a memória, né? Arivaldo Pereira, que é natural lá de Gandu, abaixo do sul da Bahia, e mora lá em Belo Horizonte há mais de 20 anos, trabalhador do Ceasa. Faz tempo também que eu fui lá no Ceasa, viu, amigo? Mas qualquer dia que eu aparecer eu te procuro aí. Senhor João Coutinho e a esposa Dona Tarcisa me reconheceram lá em Vitória da Conquista, mas são moradores de Serra, Espírito Santo. José Alves, de Campina Grande, é natural de Caraúbas, na Paraíba, e mora lá em Campina Grande. Amigo Maurílio Brito, também natural de Caraúbas.
que mora no Rio de Janeiro. Jairo Ribeiro Santana, de Suzano, São Paulo. O Carlos de Canavieiras. E o Alex, 2856. Cleviton Santos, que é de Barro Preto, na Bahia. Vamos prosseguir. Ainda falta 54 quilômetros lá para Divisa Alegre. Mas vamos lá, vamos agradecer aí o Donizete Batista e o Josivaldo Santos, que é de Salvador, na Bahia. Amigo Paulo Lima, motorista veterano, aposentado também lá de Salvador, na Bahia. Carlos Anola, de São João del Rei, Minas Gerais. Evandro de Ambrósio, lá de Linhares, Espírito Santo. José Gomes Filho, Geanderson Vicente, Jurandir Júnior, de Coração de Maria, Abílio Souza Neto, lá de Ataíde, Vila Velha, Espírito Santo. Aí as barracas do queijo aí, ó. Queijo do Vale do Jequitinhonha. Robson Mota Jesus. Ricardo, lá de Campina Grande, gosta de vídeos longos. Muito obrigado. Arthur de Lima, Antônio Franscovia, Daniel Silveira, de Taitinga, Antônio Lino, de Pernambuco, Maurício Araújo Silva, natural lá de Riachão do Jacuípe, mas faz 2 anos que esteve lá. Donizete Batista, Fernando Mendes, Graça Diniz e o marido José Inácio, lá de Santa Rosa, na Paraíba. Assistem os meus vídeos todos os dias. Muito obrigado. José Soares de Almeida, de Governador Valadares, Minas Gerais.
Agostinho Teodoro, José Margarido, caminhoneiro aposentado há mais de 20 anos. Agnaldo D1, muito obrigado pelos elogios. Gilberto Silva e José Messias. Aguinaldo Nunes, natural de Souza, na Paraíba, e mora em Águas Lindas de Goiás, lá no entorno de Brasília, há mais de 30 anos. Helena de Botucatu está conhecendo o Norte e Nordeste e Minas Gerais através dos meus vídeos. Muito obrigado. José Conceição da Silva. Silmar Oliveira, é caminhoneiro, é natural lá de Itambacuri, Minas Gerais, e mora lá em Irupi, Espírito Santo. O Gerson, que é natural lá de Padre Paraíso, né, onde eu passei agora há pouco, e tem muitos parentes lá, e mora lá em Bertioga, São Paulo. Darcy Matede, do bairro Glória, lá em Vila Velha, Espírito Santo. O Tito Silva. Wesley Santos. Janete Ferreira. Paulo Boa e a esposa Cida, lá de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. E o Frank Sinatra. Nivaldo Ribeiro da Costa, que é natural de Casa Nova, na Bahia, e mora lá em Americana, São Paulo. E a mãe, Dona Neuza, que mora em Casa Nova, na Bahia. Fran Barros, Edson Santos 381, que é de Goiânia, lá no Goiás. José Isaac. Geraldo Oliveira morou lá em Porto Real do Colégio, em Alagoas. Hoje mora em Cidade Tiradentes, São Paulo. Alair Maia, Barra Mansa, Rio de Janeiro, e a mãe, Dona Joaquina. Floresvaldo Guedes, Deusdete, de Vitória da Conquista. Sargento Rocha, da Polícia Militar da Bahia, também de Vitória da Conquista. Meu amigo Viagem Musical, Vitória da Conquista. E o Gil Torres, que é natural de Escada e também mora lá em Vitória da Conquista. Domingos Dias da Rocha, João Rosário e Chico Martins. Célio Bento Freire e Luzinete Rodrigues. José Antônio de Araújo, de Itambé, no Pernambuco, e está em São Paulo. Edinaldo Teixeira, Antônio Gomes, Marcelo Guimarães, Antônio LT, que é um canal no YouTube, lá de Garanhuns. Jorge Luiz de Feira de Santana. Maria das Graças Silva, natural de Cabrobó, lá no Pernambuco, e mora em Brasília, Distrito Federal. Edelson, apelido Gururim, que é lá do frentista do posto Maná, lá em São Domingos do Azeitão, em Pernambuco.
Amigo Valmir Jesus, lá de São Bernardo do Campo, São Paulo. Boas Alves de Oliveira. Amigo Marcelo Barros, da Fazenda Visgueira, lá em Eunápolis. Félix Fusa e a mãe Dona Zezé, que é lá de Irajá, no Rio de Janeiro. Magávio e a esposa Mara, lá de frente ao Poço Colorado, em Eunápolis, da Fazenda Baronesa. Deu ruim pro ônibus aí. Aqui é o acesso a Pedra Azul, viu? BR-251, ela vem aqui e vai até ali, onde tá. Eu disse que tava ruim, né? Eu disse não, tava, né? Vamos ver como está ali agora, né? João Batista Eugênio, lá de Coronel Fabriciano, Minas Gerais, e Leonildo Lima. Edson Santos, lá do Rio de Janeiro, muito obrigado pelos elogios e gosta de vídeos longos. Okita QRA Leal, compadre Dilson Fossili, lá de Rio Negrinho, Santa Catarina. Luiz Carlos Maia Alves, Francisco 30, vem comigo 3827 e o Eslaino Bezerra. José Flávio Ferreira e Francisco Valdo Ferreira, Joanildo Nascimento e Raimundo Oliveira. Genivaldo Santos, Rafael Gomes. Aí, daqui para lá já pertence já a Cachoeira do Pajeú. Paulo Pociano e Adilson Reis. Valdelice Pereira da Silva. Leonardo Matias, Sargento Coppola, da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. E a Margarete, amigo João Alves. Passeios e viagens, amigo Gilvan Francisco, Valdeonor Carlos. Paulo Soares, muito obrigado pelos valeu demais. Almiro Galdino do Nascimento. Valdemar Freire. Júlio Silvério, de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Marlon Oliveira, natural de Ibitupã, na Bahia. Maurício Araújo Silva. Mário Cleve. Manuel Domingos, da Ilha do Governador. Irmão Domingos Cruz, lá de Presidente Tancredo Neves, na Bahia. Pedro Silva. Abrão Soares. Ângelo Miranda, lá do Patrimônio do Recreio, lá da divisa de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e Santa Teresa, Espírito Santo. Maria Célia Lobo. Dom Ruiz. Raimundo do Álibi, lá de São Luís do Maranhão. Neuza Bezerra. Pastor Isaac, é natural lá de Souza, na Paraíba, e mora em Brasília há mais
de 35 anos. José de Jardim das Gaivotas, São Paulo. Juvenal Pereira de Queimada Nova, lá no Piauí. Afonso Genuíno e Breno Santos. Ivo Félix de Oliveira. Vanusa Portugal, da Guarda Municipal lá de Catu, na Bahia. O Gi Ferreira. Flávio Silva dos Santos, cunhado do Heron Alves, lá de Ubatã. Wilson Pereira, natural do Piauí. Wellington de Pirituba, São Paulo. Antônio de Indaiatuba. José Aparecido Silva. Tony Troviski Pereira, que é natural lá de São Mateus do Maranhão. Zigomar Oliveira Matos. Odair Moura. Rosilda Silva. Toninho Sanches. Joas Alves, Moto Uber, lá de São Luís do Maranhão. Jonas de Oliveira. Sítio Aniele. Juca Cândido Filho, aqui é o São Francisco, viu? Francisco Serafim, natural do Piauí e mora em Osasco, São Paulo. Joseilton Souza. Nice Souza. José Altemir, lá de Altos, no Piauí, e mora no Rio de Janeiro. E Humberto Lima. Egídio Bernardino, de Juazeiro do Norte, e mora lá em Maués, no Amazonas. Michel Mota. Amigo Lúcio Mauro Leandro de Almeida, era motorista carreteiro e hoje é motorista rodoviário interestadual, mora no mesmo bairro que eu, lá em Vila Velha. Paulo Manuel Jackson Ribeiro, a tia mora em Piri, lá em Centro-Sé, na Bahia. Antônio Bonifácio, de Nova União. Leandro Vieira. Ivanildo Lima Santos, JL Pneus, de Santa Cruz de Cabralha, na Bahia. Nega Ferreira, que é de Feira de Santana, e a mãe é de Jaguarari, lá na Bahia. Charles, motorista carreteiro, também conhecido como Pescocinho, é natural de Vitória da Conquista e mora lá em Anagé. E os filhos Pedro Henrique e Charles Filho. É Restaurante Andrade, quilômetro 729, em Boa Nova, na Bahia. Giovanni Silva e o Ronaldo Silva. Zaqueu Elias Sampaio, de Boa Nova, na Bahia. José Carlos Souza, de Manuel Vitorino, também na Bahia.
Aqui que já tá quase chegando no troncamento da 251 com a 116. Aí na Águas Vermelhas. Cachoeira do Pajeú, no caso, né? Águas Vermelhas está um pouco mais acima. Aí daí pra lá o negócio fica mais complicado. Vamos ver as condições, né? Agora também tá de dia, facilita mais. Não é difícil não. Chega ali, junta todo mundo. Daqui, de lá que vem de Montes Claros, aí fica puxado. Tá chegando. Eita, que só pegou de frente agora. Nossa. Daqui a pouco vira pra curva à direita aí, dá pra sair do sol novamente.
Aí o negócio é aqui, ó. Daqui pra lá é que tumultua mesmo. Aí, ó. Tá ficando na fila de carro aí, já tá a grande vindo de Montes Claros aí, ó. Deixa tá lá embaixo, tá longe. Fizeram uns remendos aí, mais uns remendos aí. Deu uma remendada, né? Mais um pouco aí. Tá aguentando ainda um pouquinho ainda, mas tá. É. Tá vendo como a fila cresce?
É os remendos, dá pra dar uns pinote aí, mas dá pra ir. Eu tô pensando, tava pensando em ficar de Vista Alegre, tá meio cedo. Eita, chegar cedo ali. Acho que eu vou esticar e vou lá no Planalto pra passar a Vitória da Conquista. Tá negócio de umas obras aí e tal. Amanhã não vou chegar muito tarde lá. Só que esse trecho aqui, dali de Vista Alegre pra lá, eu só posso parar lá no Planalto. Enquanto isso, vamos continuar aqui com os agradecimentos e os alô e os salve aí pro Delmar, lá de Mutuípe, na Bahia. Elielton Pereira de Araújo, São Mateus, Espírito Santo. Alex Lequinho, do Senhor do Bonfim, na Bahia. Antônio Carlos Alvarenga, de Manhuaçu, Minas Gerais. Caixote, a Lenda, Jardim América, Espírito Santo. Vander, taxista, e a esposa Miriam, bairro Ibis, lá em Vila Velha, Espírito Santo. Betão, Coqueiral de Itaparica. JP do Soteco, Júlio Pereira, né? Cabo Aquino, JR Piscina de Itapuã.
Drailton Lima, que é de Piracema, lá em Afonso Cláudio, Espírito Santo. Laura Fauer e Francisco Fauer, do bairro Ives, em Vila Velha. Luciene Silva. Márcia Ferreira, de Candeias, Minas Gerais. Pedro Silva. Edmilson e Cristina. Edmilson é de Orobó, no Pernambuco, e a esposa Cristina é de Olinda, também no Pernambuco, e moram em São Paulo há mais de 19 anos. Irmão Luiz Augusto e a esposa Dona Aparecida, lá de Baraúna, no Rio Grande do Norte. Marcos Genuíno, de Manhuaçu, Minas Gerais. Adeval Leandro dos Santos, motorista aposentado, de Lauro de Freitas. Silvio Ota. Agostinho Teodoro Otoniel, trabalha na TSA, lá em Contagem, Minas Gerais. Antônio Rodrigues, que é de Jordana, Minas Gerais, e a esposa Dona Maria Teixeira, e moram lá em Paulista, Pernambuco. Tidinho, que é natural de Bananeiras, município de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, e mora lá em Araruama, região dos Lagos. E o filho Henrique. Francisco Walter Ferreira, de Umarizal, no Rio Grande do Norte, mora em Belfor Roxo, no Rio de Janeiro. Paulo Gomes é meu fã, já trabalhou em Venda Nova do Imigrante e Conceição do Castelo, Espírito Santo. E o Júlio César da Silva, o Eloy de Irupi. Eita, aí é os remendos que dá. Esse é os remendos. E o Vivaldo Santana e a Neuza Bezerra, Maria Nunes, Dona Maria Nunes e o esposo Jaime Correia. Mauro Martins, de São João del Rei, Minas Gerais. Roberto Nóbrega de Oliveira, de Teresópolis, estado do Rio de Janeiro. Anderson Dimas da Silva, José Menezes, Emerson Alvarenga, Charles Pereira, de São Paulo, capital. Joel na Aventura da Bike, lá de Santa Inês do Maranhão, e mora em Campinas, São Paulo. Walter Oliveira Macedo, lá de Belo Horizonte. Fernando Reis e Ricardo Barbosa, que mora em Betim, próximo da Fiat. Amigo Boas Alves Oliveira, lá do bairro Pirituba, em São Paulo. Oliveira na BR e Global Truck Center, Global Truck, lá de Betim, Minas Gerais. Jonas Manuel, Edmundo Dornelles. Inácio Silva, ele é Ilhéus, no sul da Bahia, e mora em Aramina, São Paulo. Odair Moura, Hamilton Santos, Alain Ribeiro Brandão, Silvio Souza,
Dailton Martins Costa, Beatriz Oliveira, Isabel Pereira e Paulo Pereira, lá de Coimbra, Minas Gerais, Antônio Franscovia, Marcelo da Silva, que é de Austin, lá no Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e a esposa de Camaquã, no sul da Bahia, Omid Silva Júnior, o Rena Estrada, Simão Moreira, de Sorocaba, Jair Matheus Javan, de Timóteo, Minas Gerais, Edmundo Alves dos Santos, aí de Salto da Divisa, o Baixo Jequitinhonha, Minas Gerais, Eduardo Campos Padilha, Eduardo Curitiba, Breno Santos, de Euclides da Cunha, Iago Madeira e o Natan, também de Euclides da Cunha, lá do povoado Lagoa da Vaca, José Roberto e Rony Oliveira, João Batista Eugênio, de Coronel Fabriciano, Leonildo Lima, Ivan Cafsiemes, Helder Dias, de Feira de Santana, Samuel Becker Aragão, Marcílio Moraes, de Tatuapé, Wellington José de Souza Araújo Santos, José Magalhães, Valdir Rodrigues, Silvio Silva de Jesus, Jones Manuel, Irene Maria, Edivaldo Barbosa, Márcio I2, Lina La Serena, lá do Chile, já me acompanha há muitos anos. Que Deus abençoe, Lina. Forte abraço. Jairo Gregório, Antônio Bonifácio de Nova União, Vantuil Augusto, Esteban Andres, que é lá do Chile. Forte abraço. Eberson Raildo, que é de Custódia, lá no Pernambuco, e mora em Macaé, no Rio de Janeiro, há mais de 34 anos. Cleviton Santos e Maria Rita Vicente, Washington Santos, Ari Videomania, Laura Souza, Renato Pereira, o José de São Vicente é natural de Paripiranga, na Bahia. Lúcio Barreto e Odair Moura, Luiz Antônio Manzoli, o Adriano, lá de Castelo Espírito Santo, Genival Alves, de Lusiápolis, Campo Alegre, Alagoas. Irei passar aí, meu amigo, essa viagem, se Deus quiser. José Roberto KS, que é de Palmares, no Pernambuco, e mora lá em Ribeirão Preto. Faz aniversário no
mesmo dia que eu, 26 de dezembro. Claudinei Dias Silva e Júnior Ramos. Aproximando aí da Divisa Alegre. Divisa Alegre é aí. Aí vai entrar. Ele vai entrar. Eu não vou ficar aí não. Eu vou 5 horas, 17 horas ainda. Eu vou ir pelo menos até lá no Planalto. Passar essa Vitória da Conquista hoje. Tá muito cedo aí. Apesar de que é bom por causa de vaga, mas lá também dá certo. Lá no Planalto, no Frei Damião. Passar a Divisa Alegre ali. Vai ficar aí, né? Mas é 17 horas 8 minutos. Mas de qualquer maneira, eu também não quero guardar muito cedo. Eu só podia sair daí depois das 5 da manhã. Ainda tá cedo. Dá pra mim passar esse trecho aí. Passar a Vitória da Conquista. Aí está a Divisa Alegre. Dando um alô aí também pro Gaguinho de Lafayette. Aí eu vou encerrar. Aí depois de Divisa Alegre, aí depois eu gravo outro trecho já na Bahia, né? Tá aqui a última cidade de Minas Gerais, na BR-116. Pra quem vai pra Bahia. Esse rapaz passar aí. Olha, rapaz. Entra aí que ele para aí. Olha lá. Ó. Tá com medo, tá certo. Tá certo, aí fica com medo, né? Não confia, né? Ia falar, pô, ele quer dizer se você parou, mas e o outro? Porque senão fica difícil, ó. E é fila, fila e a pessoa não passa. E a gente tem que passar devagar mesmo, de qualquer maneira, que é uma obrigação. Além do mais, quebra-mola, radar e coisa. E mesmo que não tivesse movimento de gente assim, tem que estar atento. Lá no Cândido Salles não vai estar diferente. Tem várias dessas barracas aqui que são 24 horas, viu? Várias. Vou terminar de passar o estado das Minas Gerais. A fronteira tá logo ali na frente. Aí eu vou encerrar ali, depois eu gravo lá de Cândido Salles pra lá.
Aqui, como o sentido norte, né? Norte, nordeste, a quilometragem é decrescente, aí que vai diminuindo, né? Aí quando chega ali na divisa, zera. Aí na Bahia começa com 934, né? Porque começa o número mais alto e vai caindo até lá na divisa com Sergipe, que é o trecho que eu vou ter que rodar Ó, eu tô fazendo confusão, tô pensando que eu tô lá na 101 agora, olha. 934 até no Ibó. Aí aqui é o quilômetro 1, aí o zero tá ali, que aí começa com 934 ali, vai até lá no Ibó e zera novamente. Aí de lá começa no 90, que é o Pernambuco. É a 116. Eu vou deixar ela em Feira de Santana, então não vou dar os 934 km não. Lá eu pego a 324 e BR-101. Sentido Sergipe. Aí aqui termina o trecho do estado de Minas Gerais. Para lá já pertence à Bahia. Aqui ó, quilômetro zero. Aí certo. E a Polícia Rodoviária Federal. Dá um pouquinho mais de 150 km aqui lá no Planalto. Dá um pouquinho a mais, mas 5 horas ainda. Chegar no horário bom lá. Sair mais tarde amanhã também. Toda vez que eu passo aqui, esse rapaz tá aqui, ó, de manhã. Cada vez que eu passo de manhã, uma vez que passo à tarde, e tá aí, vendendo um cafezinho melhorado aí para defender o pão de cada dia. Toda raridade passar ele não tá aí. Eu vou encerrar aqui, e aí eu gravar mais pra frente, lá pro Canto Salles pra lá. Tudo de bom a todos, até os próximos vídeos.